Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Ver a trajetória de um grande homem, um pilar da igreja, Paulo de Tarso, um homem destemido, ousado, que tinha apenas um objetivo: anunciar a Jesus Cristo a toda criatura. Eu me chamo Ronaldo, faço parte do grupo de oração Santa Teresinha do Menino Jesus, da Paróquia da Ressurreição. E aqui nós vamos partilhar o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Queridos irmãos, o evangelista Lucas vem nos dizer que Paulo se encontrava com os discípulos e exortava. De fato, Paulo passava de comunidade em comunidade exortando, levando palavras de fé, de sabedoria, de esperança, aqueles que já estavam convertidos e aqueles que ainda iriam aderir à fé em Cristo. Será que eu e você estamos também exortando com palavras de fé, com palavras de esperança, dentro do nosso grupo de oração, na nossa casa, na nossa família, no local onde nós trabalhamos? Será que eu e você estamos de fato exortando nas nossas pregações para que aqueles que ali escutam a palavra de Deus tenham uma vida transformada e convertida? Paulo exortava. E ali, ele se despede dos discípulos, parte para a Macedônia, encontra outros discípulos e continua exortando, levando palavras de fé. Então Paulo vai para a Grécia, fica por lá 3 meses, e sabendo que os judeus armavam cilada para pegá-lo, Paulo decide não ir para a Síria. Ele volta para a Macedônia. Quantos de nós somos perseguidos ao levar o Evangelho de Cristo? Mas é necessário, irmãos, sermos ousados, assim como Paulo, destemido, não ter medo, anunciar verdadeiramente, mesmo nas situações de perigo. Paulo não descansava. Que o meu cansaço e o seu cansaço sirva para que outras pessoas se descansem em Cristo. Sejamos ousados, assim como Paulo foi. E Paulo, reunidos com os discípulos, ali acontece uma cena que nos traz muito aprendizado. Paulo, ao se preparar para partir o pão, ele demora em seu discurso com aqueles discípulos. E ali havia um jovem que estava sentado no 3º andar em uma janela. E como Paulo prolongava o seu discurso, aquele jovem foi tomado pelo sono, caiu do 3º andar e foi tomado como morto. Paulo ali desce, pega aquele jovem em seus braços e diz: a sua alma ainda está com ele. Então Paulo sobe para partir o pão, e aquele jovem, ele retoma ao ar da vida. Paulo praticamente ressuscita aquele jovem. E quantas situações Deus vai nos colocar nas nossas missões, para que outras pessoas também aderem à fé em Cristo. Em nosso grupo de oração, quantas pessoas irão mortos na fé? E Jesus deseja usar a mim e a você para ressuscitar a fé daqueles que ali estão. Que belo, irmãos. Que belo ver esse grande chamado e essa grande fé de Paulo, sabendo que Cristo estava com ele.
quero te dizer, na sua pregação, Cristo está contigo. Ele está te usando para curar, para libertar, para ressuscitar, para tirar aqueles da escuridão e para conduzir os irmãos à luz, que é o próprio Cristo. E ali, irmãos, Paulo ele continuava a sua missão. Paulo saiu de Macedônia, parte para Assos, Mitilene, Quios, Samos, chegando em Mileto. Paulo ele não queria ir a Éfeso para não se demorar, porque ele gostaria de celebrar em Jerusalém o dia de Pentecostes. Então Paulo, em Mileto, ele manda chamar os anciãos da igreja. E ali Paulo ele dá um grande testemunho dele, da sua missão, do seu chamado, dizendo àqueles anciãos: servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Dizia também que em nenhum momento negligenciava o seu chamado, pregando a conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo. E mesmo sabendo dos riscos, irmãos, Paulo decide ir a Jerusalém. Ele avisa aqueles anciãos: eu vou a Jerusalém. Eu sei que lá eles estão me perseguindo. O Espírito Santo de Deus já está falando em meu coração e me revelando que lá eu vou passar por cadeias e vou passar também por perseguições. Quantos de nós vamos passar por perseguições em nosso chamado? Mas que eu e você possamos continuar firmes, assim como Paulo continuou. E olha só o tamanho da entrega deste grande homem. Paulo, mesmo sabendo que poderia de fato ser colocado numa prisão, ser perseguido e até mesmo morto, ele decide ir a Jerusalém para anunciar a Jesus Cristo, para levar a boa nova, para que outros também pudessem alcançar essa luz em Jesus. São Tiago ele já vem nos falar: feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque depois da provação Deus haverá de dar a ele a vitória da vida eterna. Olha que belo. Paulo sabia que as perseguições o daria a vitória. Paulo sabia. Então Paulo, sabendo que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, sabendo que Jesus estava com ele e que ele haveria de ter uma vitória após todas aquelas provações, Paulo dizia: mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus Cristo, para de fato dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que belo. Paulo não tinha medo de perder a vida por Cristo, porque ele sabia que Cristo iria dar a ele a vitória necessária, a vida eterna. Que belo, né, irmãos? E naquele momento Paulo praticamente se despedia dos anciãos da igreja. Paulo ele fazia alguns pedidos. Paulo pedia para que cada um cuidasse um do outro e fosse vigilante para que a doutrina que Paulo tanto pregava durante 3 anos, ela não se corrompia. Paulo também pedia para que ninguém cobiçasse nada do que era do outro, nem ouro, nem prata, nem vestes, e que vivesse verdadeiramente do seu trabalho, do seu suor. Paulo pregava que Jesus Cristo
era o sustento dele. E que nesse ensinamento nós possamos entender que Paulo também convida a mim e a você a não querer nada em troca, anunciando a Cristo, anunciando a verdade, porque nós teremos de fato um prêmio que somente Jesus pode nos dar, que é a vida eterna. E Paulo também dizia que a maior felicidade era em dar do que receber. Que belo, né, irmãos? E após as suas palavras, Paulo ele se pôs de joelhos. E todos que ali se encontravam abraçaram a Paulo em meio a lágrimas, porque lembrava da palavra que Paulo dizia: já não vereis a minha face. Paulo não sabia se iria voltar. Então, os discípulos o acompanharam até o navio que o levaria a Jerusalém. Queridos irmãos, seja qual for a dificuldade do seu ministério, seja qual for as provações que você esteja passando, mantenha-se firme. Jesus está contigo e jamais irá te abandonar. Jamais irá te abandonará, porque Ele é fiel. E existe uma vitória te aguardando. Seja ousado, anuncie a Cristo e faça com que outras pessoas conheçam o Evangelho daquele que pode salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.